Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para todas as pessoas que nos pedem oração, vamos pedir por nós, vamos pedir para as famílias, vamos pedir para as pessoas que estão doentes. Cada um faça seu pedido. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Pentecostes. O que acontece é o seguinte: o último encontro a gente falou sobre os 10 mandamentos, nós falamos sobre os 5 primeiros. Nós vamos dar continuidade quando a tia Josi puder fazer o vídeo comigo, que ela está com Covid e teve alguns problemas lá, mais pessoas da família também estiveram doentes. Vamos esperar passar esse momento e enquanto isso nós vamos falar sobre Pentecostes. Vamos fazer uma recapitulada assim um pouquinho, né? O que aconteceu foi o seguinte: a gente sabe que houve, né, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Depois de Jesus, 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus ascendeu aos céus, né? Jesus subiu aos céus. E depois, 10 dias depois da ascensão de Jesus, iria acontecer o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes já existia essa festa. E o que eu quero que vocês entendam hoje é porque quando a gente faz a catequese de primeira Eucaristia, a gente só fala sobre o Pentecostes nosso hoje, né? Que é o Pentecostes onde nasceu a igreja, né? O dia que desce o Espírito Santo e tudo. Agora hoje eu quero que vocês entendam um pouquinho mais a fundo. Então, a festa de Pentecostes ela já existia no Antigo Testamento, né? Antes de Jesus já existia. O que era a festa de Pentecostes até aquele momento? Até aquele momento, a festa de Pentecostes acontecia também no 50º, né? No 50 dias depois da Páscoa, né? Então, a festa da Páscoa também era uma festa que já acontecia antes de Jesus. Né? A festa da Páscoa era outro motivo, que eu não vou confundir vocês não, mas já existia essa festa da Páscoa. No dia da Páscoa Jesus ressuscitou. A partir desse dia que Jesus ressuscitou, nós comemoramos a Páscoa com a Páscoa, que é o quê? Jesus ressuscitado. Então, para hoje, para nós, a Páscoa é o dia que Jesus ressuscitou e o Pentecostes é o dia que se instaurou a igreja, é o dia que o Espírito Santo desceu sobre as pessoas que estavam naquele lugar. Mas por que elas estavam naquele lugar? Porque aquele dia era o dia de Pentecostes, era o dia que as pessoas agradeciam a Deus pela colheita. Então elas não estavam ali à toa naquele momento. Aliás, nada na Bíblia acontece por acaso. Nada das coisas de Deus acontece por acaso, né? Tudo tem um propósito. Naquele momento, o propósito de Deus era um, mas o das pessoas era um outro. As pessoas achavam que estavam ali para agradecer a Deus pela colheita. Então, tinha gente de tudo quanto era país naquele dia. Era uma festa muito grande, que as pessoas viajavam dias para se encontrarem e para agradecer a Deus pela colheita. Era a festa da primeira colheita do ano. Então, quando eles faziam a primeira colheita do ano, já começava esse dia dessa festa. Aí, nesse dia da festa, foi o dia que todas as pessoas estavam reunidas em um lugar fechado, ou seja, né, como que ia descer vento e fogo, e começou um vento impetuoso, e desciam sobre as pessoas como se fossem labaredas de fogo, tá, gente? Não era fogo, literalmente, era como se fossem labaredas de fogo, e as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. E a partir daquele momento, quem naquele dia, naquele momento, ainda tinha dúvida sobre a ressurreição de Jesus, acabaram-se todas as dúvidas. E ali naquele momento, a igreja de Jesus Cristo começou a ser instaurada. Vamos ler lá como é que aconteceu isso tudo? Em Atos 2. Vamos ler lá. Atos 2. Nossa, vou aqui, gente. Vou achar rapidinho. Atos
2. A manifestação do Espírito Santo, Pentecostes. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Naquele momento, as pessoas começaram a falar em línguas, em outras línguas, e as pessoas que estavam lá, cada grupo falava e entendia uma língua. E naquele momento, todas as pessoas começaram a entender na sua própria língua. Então, olha que coisa louca, né, gente? Olha, aí, nesse momento, as pessoas começaram a não entender. Até que elas começaram a falar, que isso? Os discípulos estão embriagados, eles estão falando em outras línguas e tal. E naquele momento, Pedro tomou a sua posição como o discípulo responsável por instaurar a igreja, né? Jesus já tinha o convocado para isso, e naquele momento ele tomou posse do seu lugar e começou a evangelizar e a explicar que não, que aquilo era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que Jesus tinha nos prometido, né? João já contou, né? Que João, lá em João 14, ele falou que Jesus disse: eu pedirei ao Pai e ele dará outro conselheiro para ficar com vocês para sempre. Esse conselheiro para ficar conosco para sempre é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, a partir daquele momento, está conosco o tempo todo. O tempo todo que a gente precisa do Espírito Santo, ele está conosco. Vocês, nesse momento, entenderam a história, gente. Vocês entenderam tudo, não entenderam? Entenderam por que as pessoas já estavam reunidas, que já existia essa festa de Pentecostes e que a partir desse momento, a festa de Pentecostes da igreja é a festa da criação da igreja, né? É o marco que fez o diferencial. Aquele dia foi um dia tão importante que até para você que está aí, que não acredita nisso, esse dia mudou a sua vida. Porque nesse dia a igreja nasceu. Se você está aqui fazendo catequese, é por causa disso. É por causa da igreja. Se a igreja não tivesse sido instalada naquele momento, hoje você não estaria fazendo catequese. Então, tudo mudou a partir daquele dia. Tudo mudou. A igreja tem uma história, sabe, gente, tão bonita. Eu queria muito que vocês ficassem instigados em conhecer, em ler a história da igreja, em conhecer a nossa igreja, em conhecer Jesus Cristo, para a gente ficar próximo dele, né? Então, aqui, esse dia foi o dia de grande importância e foi o dia em que os discípulos começaram a entender quem estaria com eles, né? E quem está conosco? E quem está conosco? E os dons do Espírito Santo? Nós já falamos tanto, né? Na catequese de primeira Eucaristia, vocês aprenderam sobre os 7 dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá os dons. Quais dons você tem? Quais dons eu tenho? Quais dons você tem? Quais os dons que o Espírito Santo te deu? E o que você está fazendo com eles? O que vocês estão fazendo com os dons que o Espírito Santo te deu? Quando a gente é adolescente, a gente às vezes não para pensar, e quando a gente é adulto, a gente começa a trabalhar muito também, a gente às vezes não tem muito tempo para isso, né? Mas dedique, gente, um momentinho da vida de vocês, porque se nós estamos vivos, é por Deus. Se nós sabemos fazer qualquer coisa, é por Deus. Se nós temos qualquer coisa, é por Deus em primeiro lugar. É claro que depende muito do nosso esforço, é claro que depende muito da nossa dedicação, mas se em primeiro lugar nós não tivermos o dom, não adianta. Não adianta o nosso esforço, ele vai em vão. Ele é em vão se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, tá? Então, eu quero que vocês agradeçam a Deus pelos dons que vocês têm, que cada um aí tem um dom. Eu tenho certeza que cada um aí tem um dom. Quero que vocês agradeçam a Deus pelo dom e quero que vocês reconheçam o dom que vocês têm. E se vocês não souberem reconhecer esse dom, peçam a Deus.
peçam ao Espírito Santo para mostrar para vocês qual é o dom que vocês têm e para que esse dom, para que Deus quer que você tenha esse dom. Quer que vocês usam esse dom. Não só, né, para a gente mesmo, só próprio para vocês. Quer que vocês usam os dons que o Espírito Santo deu para vocês para as pessoas. Aí a gente fala dom, a gente só pensa naquele dom de música, né? De cantar, maravilhoso. Quem dera se todas as pessoas tivessem o dom de cantar, de música. Mas já pensou que sem graça? Se todo mundo cantasse, todo mundo tocasse violão? Por isso que cada pessoa tem um dom diferente. E você tem o seu. Às vezes você tem o dom de ouvir. Às vezes você tem o dom do conselho. Às vezes você tem o dom da sabedoria. Aí se você é sábio, você vai usar a sua sabedoria só para as coisas do mundo? Não, vai usar a sua sabedoria para as coisas de Deus também, né? Vai usar a sua sabedoria para os outros também. Vai usar a sua inteligência para os outros também, né? Cada pessoa tem um dom para poder as coisas fluir. Deus é muito perfeito. Então, ele faz a gente precisar do outro o tempo todo, porque a gente não consegue ser feliz sozinho, só por nós. A gente nunca consegue. Reparem para vocês verem que o que mais nos faz feliz é ver o outro feliz. Então, quando a gente faz uma pessoa feliz, a gente fica, às vezes, muito mais feliz do que a gente. Às vezes, a gente dá um presente para alguém que a gente gosta muito e a gente vê a pessoa feliz com o que ganhou, a gente gosta muito mais do que o contrário. Quando uma pessoa dá a gente gosta muito, mas a gente gosta muito mais de ver o outro feliz. Isso é unânime, isso é com todo mundo, né? Com todas as pessoas é assim. Então a gente vê como é que Deus é maravilhoso, né? Deus faz as pessoas diferentes, com dons diferentes, né? Para quê? Para um precisar do outro, para ser feliz junto com o outro, porque sozinho nós não somos felizes nunca. Detalhe importante: façam as pessoas mais próximas de vocês as mais felizes. Não adianta você ir lá fazer uma coisa boa, usar o seu dom para uma pessoa lá da igreja, de longe, ou um amigo longe, e nunca fazer para a pessoa que está perto de você, para aquela pessoa que mora com você, que seja seu pai, seu irmão, sua mãe, que seja um avô, uma avó. Faça por essas pessoas alguma coisa, né? É muito mais válido. O Padre Fábio fala muito isso, né? É fácil, muito fácil você ir lá na rua e atravessar uma pessoa, ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você pegar uma cesta básica e entregar, mas é difícil você atravessar o corredor da sua casa, ir no quarto do seu irmão, ir no quarto da sua mãe, do seu pai e perguntar se ele está bem, como que foi o dia, levar um copo de água para uma pessoa que mora na sua casa com carinho, fazer um suco gostoso para uma pessoa, né? Às vezes isso é mais difícil do que você ir lá e fazer alguma coisa na igreja para uma pessoa bem longe. Então, vamos fazer primeiro para as pessoas que estão perto, vamos usar os dons para as pessoas que estão perto, depois para as pessoas que estão longe, ou junto, para todo mundo junto, né? Vamos fazer alguma coisa por alguém, que assim faz a gente ficar mais feliz, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.